Olá, espero que estejam todos bem. Continuando a falar sobre a minha EQL, né? Experiência quase loucura. Já contei algumas coisas, graças a Deus hoje eu tenho coragem de contar. Não tenha vergonha de falar sobre quando você estava doente. Você não estava normal. Uma pessoa doente não pode assumir pela doença que ela tem. Doença é doença. Se você estiver com febre, você vai delirar. E não pode mudar isso. Ninguém pode falar o contrário. E se você está com a sua saúde mental abalada, da mesma forma. Então, lembrando mais algumas coisas que aconteceram comigo. Um certo dia acordei, liguei para uma pessoa querida minha, da igreja, e conversando ela falou para mim que iria em um culto, um sábado de manhã. E eu estava a milhão, tudo para mim era festa, eu estava acelerado. Eu falei se eu poderia ir, ela falou sim, vem aqui para casa e nós vamos. Fui lá, passei lá, nós íamos esperar o filho dela chegar e íamos todos juntos. E aí aconteceu algumas coisas. Sabe aquela ansiedade, aquele desconforto, atitudes aceleradas que eu não conseguia entender o que é. Então eu comecei a ficar assim. Tomei um café lá com ela até o filho dela chegar. E na cara dura eu pedi uma camiseta emprestada do filho dela. Na realidade é assim, ó. Quando você está passando por um tempo assim, você obriga as pessoas a fazerem as coisas para você. Você induz, você acelera uma situação e consegue o que você quer, sabe? Tipo como se fosse forçando situações. E já fui, ela falou, mas ele não gosta que pega a roupa dele. Daí eu já, não, mas ele me conhece, nós somos amigos, já catei, coloquei, sabe, coisas assim. E depois ele chegou e nós fomos. E aí vem aquela viagem mental. Dentro do meu coração tinha algo que eu queria fazer há muitos anos, que eu até ouvia pessoas que tinham feito, e eu sempre fui muito assim apegado com o ser humano, seja lá quem for, pessoas de rua, alcoólatra, dependente químico. E eu sei que muitas vezes dentro das próprias igrejas eu já vi colocar algum mendigo para fora, eu já vi parar na porta e não deixar entrar, e eu nunca aceitei isso. Quando eu estava próximo, eu ia, eu abraçava, eu colocava para dentro, eu ficava do lado e dava atenção para aquela pessoa. A não ser que quisesse bagunçar, aí não poderia. Então o que aconteceu? Na minha mente eu queria fazer como se fosse um teste. Eu queria ir numa igreja, me fingir de louco, tipo todo esquisito mesmo. Na realidade eu estava, né? Eu pedi para esse amigo meu, olha só até onde vai. E ele acreditava no que eu falava, sabe? Porque eu sempre fui um cara consciente, um cara sério nas coisas que eu falei, sempre. E eu pedi para ele comprar para mim um boné amarelo, limão. Bem cheguei. E eu queria uma jaqueta jeans
né? Eu queria colocar uma jaqueta jeans e um boné, jogado assim na testa. Eu queria causar de alguma forma, chamar a atenção das pessoas e ver qual o comportamento delas. E o que aconteceu? Eu fui até aquela igreja, não vou citar nomes, uma igreja muito grande, conhecida aqui em São Paulo. Entrei e acelerado, muito acelerado. Entrei e enquanto o culto ainda não tinha começado, a igreja muito cheia, eu comecei a andar pelos corredores e eu começava a conversar com as pessoas de uma forma assim muito natural e eu orava pelas pessoas e abraçava as pessoas. Na realidade eu estava num clima de amor, sabe? Como eu já falei em outros vídeos. Não tinha maldade, não tinha violência, não tinha nada. Era amor. Um amor verdadeiro. Eu só sentia de amar as pessoas. E aconteceu, sabe? Encontrava com um, de repente eu falava com ele, dava um abraço, fazia uma oração dentro da igreja dos outros, ia andando para lá e para cá, aquela coisa agitada. Eu não percebia ao certo como que estava essa agitação, mas estava muito. Eu peguei, até teve uma pessoa assim que eu fui conversar, orar, abraçar assim, a pessoa, sabe, ficou meio assim, meio ignorando. Eu até me senti mal, mas eu não conseguia entender o porquê. Então, passou um momento, um bom tempo dessa coisa toda, essa coisa louca. O que aconteceu? Veio umas pessoas da igreja, encostaram do meu lado, me chamaram, né, começaram a me encarar, a me ter como um marginal, digamos assim. E aquilo ali foi me chateando, né, me entristecendo, porque não era marginal. Tava ali, eu tava orando para as pessoas, tava falando do amor de Deus dentro da igreja, meio doido, mas tinha nada de violência, nada ao contrário. E aí pediram para me sentar numa cadeira assim na frente, eu sentei. E justamente naquele dia tinha uma senhora, eu nunca mais a vi, desde essa data. E ela me conhecia como pastor. Ela era paraplégica, né? E ela estava ali na igreja. E ela sentou do meu lado. E ela, pastor, você aqui, tal, tá acontecendo. Aí assim conversei meio breve com ela. Mas ela ainda chegou a falar para os obreiros da igreja, não, conheço ele, tal, né? E os caras me olhando assim, muito desconfiado. Tipo, falando pra mim assim, eu conheço, tipo, como se fala assim, eu conheço essa sua laia, né? Me ignorando, me menosprezando. Aí aquilo, no meu coração, fosse como se eu sentisse a dor do desprezo. Na minha viagem, assim, nessa loucura, era como se eu sentisse Jesus sendo desprezado por estar fazendo o bem, uma coisa simples, comum, a favor das pessoas, e as pessoas o ignorando, o desprezando, colocando de lado, e eu tentando questionar, conversar com eles, e na minha mente, o pastor da igreja, Deus ia revelar para ele, ele ia ter uma revelação de que eu estava ali, de que alguém estava me maltratando. Passava mil coisas pela minha cabeça. Não dá para explicar. É assim que funciona. Então, chegou uma hora assim que eu falei, eles ficaram ali me questionando. Aí eu falei, bom, não leva mal. Vocês me desculpam, tá? Se eu atrapalhei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, e eu vou me embora. Aí eu peguei, levantei, e a parte que me doeu demais, eu estendi a mão para eles e eles me ignoraram literalmente, como se eu fosse um nada. E aquilo me entristeceu, eu olhava para a cara dele, eu tenho um deles que eu me lembro até hoje, direitinho. E aquilo trouxe uma tristeza. Aí eu simplesmente peguei,
Entrei no carro e saí. Saí e o local onde eu estava era próximo da Marginal Tietê. Então eu vim andando, vim ali, chorando sozinho dentro do carro. Eu tinha conversado com uma pessoa dentro da igreja, dessas pessoas que eu fui, orei, conversei. E eu conversei com uma pessoa que tinha um programa no rádio. E ele gostou, sabe, de conversar comigo, que eu orei por ele, eu não sei, ele devia estar passando uma situação bem difícil também. E ali, nós oramos junto, ele me agradeceu. E ele falou pra mim assim, poxa, eu vou ligar pra você, me dá seu telefone, que eu vou ligar pra você, pra gente combinar alguma coisa na rádio. Eu falei, tudo bem. Aí, nesse momento que eu estava indo embora, ele me ligou. Só que quando ele me ligou, eu já não tinha mais, digamos, forças, eu já não estava num estado mental bom. Eu comecei a conversar com ele chorando, ele não entendeu nada, simplesmente desligou, depois a gente conversa e tal, e ficou por isso mesmo e nunca mais, né? Também quem iria entender o estado que eu estava. Então eu cheguei, entrei na Marginal Tietê, chorando, chorando, passando mal. E eu comecei a sentir um mal-estar terrível, falta de ar, aquele sufoco dentro do peito, e eu não conseguia voltar ao normal. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu peguei, encostei num posto de gasolina. Ali eu entrei, ali eu tomei um suco para tentar melhorar, não adiantou. Ali eu comi, acho que foi um salgado, não adiantava. Tomei água, não adiantou. E eu não sabia o que estava acontecendo. E a moça que estava me atendendo, ela percebeu que eu não estava bem. E aí chegou um momento que eu saí, eu fui lá pra frente. Fui lá na porta do posto. Sentei assim na calçada, em frente o lugar onde vende as coisas dentro do posto, que esqueci agora. E chegou um garotinho. Chegou um garotinho e sentou do meu lado ali. Começou a conversar comigo. O garotinho começou a conversar comigo e tal. E a gente começou a falar. E falar de igreja, falar de religião, falar de Deus. Aí ele pegou e falou pra mim assim: poxa, o senhor é pastor? O meu pai é pastor também, tal. E começou a conversar comigo, aquele garoto. E ficou ali conversando comigo, conversando comigo. Aí uma hora ele olhou para mim e ele falou assim: pastor, eu posso te dar um abraço? Puxa vida, o que eu mais amo é abraçar. E o que eu mais precisava naquele momento era um abraço. Ele foi, me deu um abraço. Aquele abraço assim, parte da minha dor foi embora. Parte da minha ansiedade, da minha angústia, daquele sentimento pesado foi embora naquele momento. Ele ficou um tempo ali me abraçando. Foi muito gratificante isso. Mas mesmo assim eu ainda não estava bem. E eu me lembro que eu falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que pedir ajuda. Aí eu liguei para algumas pessoas e algumas não me atenderam. Até que eu peguei e liguei para minha casa. Eu não queria, eu sempre deixo por último para ligar para minha esposa, para que ela não fique nervosa com alguma situação. Eu sempre evito isso. Mas aí não teve jeito. Eu liguei, só que eu acho que eu falei foi com a minha mãe. E a minha mãe logo em seguida falou com ela também e pedi para que algum vizinho, algum amigo, algum irmão da igreja, alguém fosse lá me buscar. Deu o endereço e realmente logo em seguida foram. Foram 2 carros, pessoas amigas, sabe? Foram ali. Na realidade eu não tinha nem pagado ainda o valor do que eu tinha comido. Eles já foram lá, pagaram, já pegaram o carro, me colocaram dentro do carro. E aí quando eu
estava na Marginal Tietê, eu lembrei de uma pessoa muito amada minha, e eu estava assim numa carência, eu queria ver pessoas que eu amo, sabe? Pessoas que eu sempre ajudei. E eu queria ver uma menina, uma jovem amiga nossa, que trabalhava ali perto, né? Num pet shopping ali perto. Um pet shopping bem grande. E aí eu fui até lá, procurei por ela, ela veio me atender, toda preocupada, sem entender o que estava acontecendo. Nelsinho, o que aconteceu, o que foi? E essa pessoa ela era muito importante. Um dia eu passei nesse pet shopping e eu lembrei dela e eu passei só para dar um abraço. No dia que eu passei nesse lugar, ela trabalhava fazendo a tosa dos cachorros e dava para vê-la pelo espelho. Quando ela me viu, ela ficou toda feliz. Ela acabou de tosar o cachorro e veio conversar comigo. Ela falou: ah, Nelson, o que você está fazendo aqui e tal? Eu falei: eu vim aqui só para te ver e te dar um abraço. Ela não acreditou. Dá para vocês entenderem isso? Existem pessoas que não conseguem acreditar que outros podem ir até ela simplesmente para saber que ela está bem, para poder abraçá-la. Então, tinha acontecido isso, esse abraço. E nesse dia que eu estava mal, eu senti vontade de vê-la. E eu fui lá de novo. Ela viu que eu não estava bem, não sei o que aconteceu, tal. Eu viu que tinha várias pessoas junto comigo e tal. Falei: não, é que eu não estava muito bem e tal, mas eu sentia no meu coração, eu queria ver você, eu queria dar um abraço em você. Aí ela me deu um abraço, toda preocupada e tal. E tudo bem, passou, né? Veio embora. E nesse dia eu vim embora. Nossa, que sensação horrível. Que sensação triste, de amargura, de dor. Eu tinha uma dor tão grande por aquelas pessoas terem me humilhado como se eu não fosse nada, sabe? Como se eu fosse um bandido, sabe? Eu queria pegar na mão e a pessoa retirar a mão e me humilhar, mas demorou um bom tempo para mim poder entender isso. No outro dia, o irmão que tinha comprado o boné, a blusa para mim, a jaqueta, ligou para minha esposa, não sei se no outro dia ou no mesmo dia, e falou para ela, falou: olha, eu não sei, o pastor Nelson não tá legal, ele parece que tá meio esquizofrênico, ele tá fazendo umas coisas que não tem nada a ver. E eu não consegui entender. Sabe, quando você tá assim, você faz, mas você não entende o que está acontecendo com você. Simplesmente vem um impulso dentro de você de fazer as coisas. Hoje eu entendo que é uma dopamina, né? Dopamina, tá acelerado aqui dentro. Você fica acelerado, você fica a milhão. E você vai fazendo aquelas doideiras todas, e fala, e faz, e mexe, e vai, e anda, e não entende. E depois, quando passou, no outro dia, que sensação horrível de tristeza. Sensação horrível de lembrar do que eu fiz, do que aconteceu, do que fizeram. Eu comecei a lembrar de tudo e dá uma vergonha tão grande, mas tão grande. Aquela vontade de chorar, aquela vontade de tentar consertar aquilo. Mas como consertar uma coisa que você não fez porque quis fazer? Simplesmente estava passando por um problema de saúde mental. E demorou um longo tempo. Um longo tempo demorou para que eu fosse entendendo essas coisas, para que eu fosse estudando. É o que eu falo. O que mudou minha vida foi o conhecimento, o autoconhecimento. Depois de alguns anos, já de mais de ano,
eu comecei a procurar pessoas e ajudar pessoas já nessa área. E depois disso eu fiz um curso de coach e eu comecei a aprender um pouco no coach sobre psicologia, sobre neurociência, sobre perfil comportamental. Comecei a querer conhecer, a saber quem eu era, por que de ser assim, de fazer as coisas que eu faço. E olha, foi muito bacana. Eu comecei a me conhecer, a minha mente abriu e eu comecei a buscar mais conhecimento. Eu comecei a ir atrás de pessoas. Hoje eu posso dizer que eu sou um pesquisador. Eu ouço o testemunho das pessoas. Com o que eu ouço de um, eu ajudo o outro. Eu participo de psicoterapia. Eu leio tudo sobre mente, sobre artistas, sobre pessoas que já passaram por essas experiências, que hoje eu falo que é uma EQL, experiência quase loucura, mas passou, eu voltei ao normal. Se eu falar que eu não sinto sintomas, que não tem algumas coisas que ainda vêm, sim, mas só que o autoconhecimento é algo tremendo. Eu aprendi a lidar comigo mesmo. Então eu sei um momento que é para mim ficar quieto, parar de falar, sabe? Um momento de me retirar. Então eu mudei. Hoje eu entendo quem eu sou. Hoje eu entendo por que eu sou assim. Eu entendo o meu perfil comportamental, que é o comunicador. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. E amo falar com pessoas. Então, procura se conhecer, né? Eu falo muito isso hoje para pessoas cristãs, né? Pessoas evangélicas, pessoas que estão assim, que têm a mesma fé que eu, só que muitas vezes ainda não abriram a mente para um entendimento que existe dois lados. Existe o lado espiritual e existe o lado patológico. E quando eu entendi e eu consegui unir ciência e fé, eu cresci, eu desenvolvi, eu estudei, eu ajudo mais pessoas. Todos os dias da minha vida eu lido agora com pessoas passando por algum tipo de problema assim. E a minha maior alegria, eu posso ajudar. E quando eu ajudo você, eu ajudo eu também, né? Então, além de hoje eu poder ser um coach, poder ajudar pessoas a se desenvolverem, eu consigo também ajudar pessoas a se desenvolverem, pessoas com problemas de saúde mental, que é diferente. Nós não conseguimos pegar uma pessoa que está passando por uma depressão, um problema mental, e colocar ela para fazer um curso de coaching para ela desenvolver o potencial dela, porque ela não tem, não vai conseguir. É diferente uma pessoa sã, que desenvolve o potencial, e uma pessoa que está doente, né? Então, se um consegue escrever 10 linhas, digamos assim, o outro vai conseguir o máximo uma linha, porque ele não está bem psicologicamente. Então nós temos que aprender também a lidar com essas pessoas. Hoje eu sei lidar com a pessoa que está bem fisicamente, mentalmente, e com aquele que tem um problema de depressão, de ansiedade, ou seja lá qual for o estado dele de saúde mental. Então hoje eu consigo trabalhar com pessoas diferentes. E é por isso que eu faço essas lives, melhor, esses vídeos, né? E com o objetivo de ajudar pessoas. E quero deixar bem claro, você que se frustrou dentro de uma instituição religiosa, porque eu vou ser sincero, quando eu fiquei doente,
quando a minha mente ficou conturbada, quando eu passei por tudo isso, eu estava dentro de uma instituição sendo um pastor. Então, não fuja, não tenha medo de assumir, seja lá quem você for, quem você é. Assuma, eu estou doente. Eu coloco a minha cara aqui, a tapa, digamos assim, para todo mundo olhar para mim, falar assim, pô, eu tô vendo esse cara. Esse cara fala que era pastor e que ficou doidão. E é verdade, fiquei, posso provar, eu tenho testemunho de tudo que eu falo. Né? É muita humilhação que a gente passa quando fica assim. E a gente tem medo depois de sair de casa, a gente tem medo de encontrar as pessoas, a gente fica pensando o tempo inteiro o que estão falando de mim. E uma das coisas, a gente não quer perdoar o que fizeram para nós. E eu posso dizer, um dos segredos maiores que eu tive que aprender, a duras penas, falava sobre perdão, mas teve um momento em que para mim viver esse perdão foi muito difícil. Mas quando eu consegui, eu venci. Hoje eu consigo encontrar pessoas dessa época, pessoas que por não saber, por não conhecer, me machucaram, me magoaram, e hoje eu consigo abraçar essas pessoas e ter paz no meu coração. Você que tem passado por isso, porque eu sei que tem muita gente, e eu vou falar com sinceridade, dentro das igrejas está cheio de pessoas machucadas. Ficaram doentes da saúde mental dentro da igreja. Sabe? Eu nunca tinha tido nenhum problema, mas foi dentro da igreja. Pessoas, problemas existem em qualquer lugar. Eu não estou culpando pessoas da igreja, não é isso. Mas as pessoas têm que entender que a saúde mental, ela em qualquer lugar ela pode ficar debilitada, sabe? Por exemplo, a pessoa pega, vai para a igreja e ali ela encontra amigos, ela encontra pessoas que lhe abraçam, que lhe ajudam, que caminham juntos. De repente, ela esquece de um detalhe: são apenas seres humanos. Todos somos iguais. Só que quando está dentro da igreja, parece que é pior. Porque infelizmente, existem muitos que não aceitam dizer que existe depressão dentro da igreja, que existe ansiedade dentro da igreja. Existe e muito, muito. Tem pessoas que não aceitam de maneira alguma um tratamento psicológico. Eu não as culpo, porque eu também já fui assim. Eu tenho mais história para contar sobre minha Ezequiel. E eu vou continuar contando em outros vídeos. Até mais, que seja muito útil para você. Tchau.